É um prazer estar aqui com vocês para poder compartilhar algo da parte do Senhor nessa manhã. E eu queria, desde já, que você abrisse, acessasse, eu não sei como você vai fazer, a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9, é um texto bastante conhecido. Eu queria que você abrisse aí. Se você por um acaso não está com a sua Bíblia, agora vai aparecer no telão. E diz assim, a versão que eu estou lendo aqui é a NVT, que é a nova versão transformadora, e o texto diz assim, Josué 1, do 1 ao 9. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhe dou. Eu darei a vocês todo lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés, desde o deserto do Neguebe ao sul, até os montes do Líbano ao norte, desde o rio Eufrates a leste, até o mar Mediterrâneo a oeste, incluindo toda a terra dos hititas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar aos seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado, nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Esta é a minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Você pode baixar sua cabeça, vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, papai. Te agradecemos pelo privilégio que nós temos de estar na tua casa, e eu não tenho nenhuma outra forma de iniciar essa oração, senão com gratidão pelo privilégio que temos de estar na tua casa, de poder, junto com os nossos irmãos, adorar o teu nome, de também, ó Pai, junto aqui, ó Pai, com a comunidade, nós podermos ouvir a tua palavra, Senhor. A minha oração é para que nesta manhã o Senhor fale conosco. Então eu peço que o Senhor destape os nossos ouvidos, para que o Senhor, ó Pai, destape os nossos olhos. Nós declaramos que nós estamos com os ouvidos abertos, com a mente alerta e com o coração receptivo para receber a tua palavra. Que a tua palavra venha a nós, ó Pai, como uma semente, que o nosso coração seja uma terra fértil, para que nós possamos ver os frutos da tua palavra em nós, nos próximos dias, nas próximas semanas, meses e anos. É isso que nós queremos, ó Pai. E eu, como aquele responsável por trazer essa mensagem, ó Pai, declaro, ó Pai, a começar em mim, que o Senhor cumpra o teu propósito nessa manhã, no nome de Jesus. Amém? Talvez nesse momento alguns vão entregar a sua idade, você não precisa se expor tanto, mas quem sabe o que é isso aqui? Todo mundo levantou a mão meio com medo, né? Isso aqui é um gravador. E eu lembro que quando eu comecei a estudar música, em finalzinho dos anos 90, eu ia para as aulas de canto lá no Capão Redondo, e para eu poder trazer o material para eu estudar em casa, eu precisava gravar, e a gente naquela época não tinha tantos recursos como nós temos hoje. E eu lembro que eu trabalhava numa empresa e fui mandado embora. E quando eu fui mandado embora, eu peguei a minha rescisão e eu fiz uma coisa muito sábia. Comprei um gravador com a minha rescisão, que é esse gravadorzinho aqui. E eu gravei muita coisa aqui.
Então eu ia para as aulas e eu gravava a aula de técnica vocal lá no Capão Redondo com o Sérgio Saz, gravava as aulas e eu voltava para casa, porque esse aqui eu já conseguia ouvir na hora, então eu voltava no ônibus ouvindo as aulas de canto. E também com esse radinho aqui foi onde eu comecei a registrar algumas das canções que o Senhor começou a me dar naquela época. Então eu gravava muitas, eu tenho algumas dessas fitas ainda em casa, eu ainda tenho. E para vocês terem, ele ainda está funcionando, tem um pouquinho de bateria e ele está aqui gravando nesse momento. Era um gravadorzinho. Você provavelmente viu em algumas entrevistas ou reportagens bem antigas, né, que alguns repórteres usavam gravadorzinhos. Tinha uma versão menorzinha com uma fita menor e tinha esse aqui que era uma versão um pouquinho maior. Esse aqui tem uma tecnologia incrível. Vamos ver se vai dar certo. Porque às vezes a gente queria fazer ele funcionar, mas não funcionava. E aí o que a gente tinha que fazer? Eu vou mostrar para vocês como que era a tecnologia da gente voltar a fita. Deixa eu ver se eu trouxe. Olha aqui, vocês sabem o que é isso aqui também, né? Isso é uma caneta, Bic, não estou fazendo propaganda não. Essa é Bic mesmo. Então a gente fazia assim, ó. E aí a gente voltava ou passava a fita para frente. Tecnologia incrível. Será que vai funcionar? Ele ainda está funcionando. Tem um pouquinho de bateria e ele está aqui gravando nesse momento. Era um gravadorzinho. Bom, foi só para mostrar para vocês que ele ainda está funcionando. Essa aqui era a forma que naquele momento, naquela época, naquela temporada, eu usava para registrar as coisas que eu queria registrar. Eu cheguei aí uma época semanalmente numa igreja e eu ia ver alguns ministros que eu gostava muito e eu gravava. Eu gravava o culto inteiro. Voltava para casa para poder ouvir, porque não é como é hoje em dia, que você quer uma música, você coloca no YouTube ou sei lá, e você só coloca o nome e você espera 30 segundos para passar aquele comercial e depois você escuta a música. Naquela época não era assim. Ou era isso, ou eu passava a madrugada ouvindo rádio, gravando as músicas que eu queria numa fitinha. Eu tenho mais algumas dessas fitas. Esse era o formato que eu usava naquela época. Só que as coisas mudaram. E a tecnologia mudou muito. Hoje em dia, eu não preciso mais daquele gravador, ou desse gravador. Porque as coisas mudaram. Nós estamos vivendo um outro tempo, onde a gente tem muita coisa na palma da nossa mão. Eu, por exemplo, neste momento estou gravando também aqui. Eu não vou precisar da caneta para voltar. Se eu quiser apagar, com um clique eu apago. Se eu quiser armazenar horas e mais horas de gravação, eu estou fazendo isso aqui. E provavelmente numa qualidade muito maior. Desse gravador, ou desse gravador. Porque as coisas mudaram. Nós estamos vivendo um outro tempo, onde a gente tem muita coisa na... Olha só que interessante. Para uma temporada da minha vida, para aquilo que eu fazia, o radinho serviu. E foi extremamente importante para aquela temporada. Mas as coisas seguiram. E depois, ninguém estava usando mais. Eu lembro que depois disso aqui evoluiu para um gravador digital, que já era com cartão de memória, aquela coisa toda. E hoje em dia eu consigo gravar tudo no celular. Se eu estou aqui na igreja, em algum momento eu tenho uma ideia, eu sento no piano, coloco o celular para gravar, e eu gravo aquela ideia, ela está registrada, e na mesma hora, se eu quiser enviar essa ideia para alguém, eu posso fazer. Eu envio, Alan, olha só o que Deus me deu agora, que estou escrevendo uma canção, eu mando para ela na mesma hora. Só que é um novo formato. Antes era esse formato. E agora a gente está num formato digital. Eu estou falando tudo isso para você ver como nós precisamos nos adaptar às transições. Se eu tivesse ficado parado no meu antigo formato, provavelmente eu teria dificuldade de registrar as coisas. Porque eu não sei mais aonde vende fita para o gravador.
Eu precisaria comprar pilha o tempo inteiro para ele, porque consome muita pilha. Toda vez que eu quisesse acessar uma das gravações, eu teria que lembrar em qual fita que está, em que momento exato daquela fita está, para eu poder acessar essa gravação. Então, nós precisamos nos adaptar para nós seguirmos em frente, que é o tema da mensagem desta manhã. Nós precisamos nos adaptar às transições. As transições que elas são naturais. Eu não pedi para que existisse um outro formato. Eu já estava adaptado com aquele velho formato da fitinha. Eu sabia bem como ele funcionava e eu estava bem adaptado. Mas as coisas continuaram seguindo e eu precisei me adaptar a esse novo formato. Significa que o antigo formato era ruim? Não. E ele cumpriu o seu papel, mas ele cumpriu e agora nós transicionamos para um outro momento. E sabe qual que é um dos nossos problemas? Isso também influencia muito no mercado de trabalho, é que muitas vezes nós estamos presos e paralisados no antigo formato. Nós estamos presos, paralisados, aprisionados num formato antigo. E não significa que aquele formato era ruim. Ele cumpriu o seu papel, mas as coisas transicionaram para um novo momento. E às vezes a gente não segue em frente, por quê? Porque nós estamos presos ao antigo formato. É necessário acompanhar a transição para seguirmos em frente. Eu não sei como está a sua vida, mas eu tenho certeza que se você nessa manhã tiver com o seu coração aberto para ouvir aquilo que Deus tem para falar para você, você vai largar todas essas amarras que te prendem no antigo formato e você vai caminhar em frente para aquilo que Deus deseja para você nessa manhã. Amém? Quando nós olhamos então, fazendo esse paralelo, quando nós olhamos para esse texto que nós lemos, nós estamos falando sobre um período de transição. Moisés foi o homem que até então estava conduzindo o povo e fez isso durante 40 anos. A história vai dizer, se você ler a Bíblia, você vai ver que ele estava conduzindo o povo para uma promessa que Deus havia feito e já tinha 40 anos que eles estavam nessa peregrinação até o cumprimento dessa promessa. Mas chegou um momento de uma transição. Se o povo quisesse continuar, ou seja, para aquela história continuar, eles iam precisar transicionar de um momento para um outro momento. Sabe o que é engraçado? Diferente da tecnologia, que eu dei o exemplo, que nós transicionamos de uma tecnologia inferior para uma tecnologia superior, não é isso que está acontecendo nessa transição de Moisés para Josué. Deus não estava substituindo um ruim por um melhor. Deus estava apenas transicionando de um momento para um outro momento. E olha só que interessante. Não só Deus não estava transicionando de um ruim para melhor. Olha só o que a Bíblia fala sobre Moisés. Se você puder abrir a sua Bíblia em Deuteronômio 34, eu vou ler do versículo 5 até o versículo 12, para você que gosta de acompanhar, que gosta de anotar isso, não só ler aqui. Deuteronômio 34, 5 ao 12, diz assim: assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme o Senhor tinha dito. Ele o sepultou num vale, junto a Bet-peor, em Moabe, mas até hoje ninguém sabe o lugar exato. Moisés tinha 120 anos quando morreu, e no entanto, ainda enxergava bem, tinha todas as suas forças. Os israelitas prantearam a morte de Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe, até se cumprir o período do ritual de luto. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, pois Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Por isso, os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Olha só o que diz agora:
nunca houve em Israel outro profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecia face a face. O Senhor o enviou ao Egito para realizar todos os sinais e maravilhas contra Faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Com grande poder, Moisés realizou atos temíveis diante dos olhos de todo Israel. Olha só, diferente da transição que nós fizemos da tecnologia, que era de um inferior para um superior, não é isso que está acontecendo. O texto diz: nunca houve em Israel outro profeta como Moisés. Não era a transição de um pior para um melhor, não era uma transição, não, era a transição para um outro momento. Moisés ainda é reconhecido como o maior profeta de Israel. Não existiu na história nenhum outro profeta como Moisés. Então, não era sobre transicionar de algo ruim para algo bom. Era transicionar de um tempo, de um momento para um outro momento. Era sobre transicionar de uma fase, de uma estação para uma outra estação. E nós precisamos compreender isso. Imagina só a situação de Josué nessa transição. Porque ele viu tudo aquilo que Deus operou através de Moisés. Ele viu tudo isso. Ele viu todos os feitos. Ele provavelmente era um desses que concordava com essa frase: nunca houve em Israel outro profeta como Moisés. Nesta manhã, não é sobre você transicionar necessariamente de um momento ruim para um bom momento. É sobre você transicionar de uma estação para uma outra estação que Deus está querendo te levar nessa manhã. Amém? E eu queria com você entender alguns pontos, são apenas 4 pontos que nós vamos entender sobre essa transição que é indispensável para nós seguirmos em frente. A primeira coisa que a gente precisa entender, e o primeiro ponto é: ciclos se encerram. Olha só o que diz Josué 1, o capítulo 1, versículo 1 e 2. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Ciclos se encerram. Sejam eles bons ciclos ou ciclos ruins, eles se encerram. E nós precisamos entender isso. Ciclos encerram. Assim como para a gente é simples entender como as estações mudam, e você não pode fazer nada, você não pode ficar preso na estação que mudou. Por quê? Porque quando vem uma nova estação, essa nova estação ela vai moldar o seu comportamento e vai moldar até o tipo de roupa que você vai usar. Não dá para você usar a roupa que você usa no inverno, no verão. Você concorda comigo? Imagina tá aquele calorão no ápice do verão, dia mais quente do verão, sei lá, quantos graus faz em São Paulo? É que São Paulo faz 12 de manhã, 40 à tarde, né? Mas imagina o ápice, 40 graus, você não estaria de casaco, certo? Você ia procurar uma roupa mais leve para você usar, por quê? Porque é uma outra estação, e da mesma forma ao contrário. Nós tivemos recentemente um dos dias mais frios, né? Até então do inverno, acho que a tarde mais fria. Você não usaria uma regata e uma bermuda nesse dia. Por quê? Porque a estação é uma outra estação. As estações mudam, os ciclos se encerram, e a gente precisa entender isso. Quando você olha para essa história, nós estamos vendo a história de um povo e de 2 líderes que estão sendo guiados por Deus. Eles estavam vivendo um momento com Moisés e sendo liderados por Moisés, mas esse ciclo se encerrou. E no caso deles era um bom ciclo, porque Moisés era um bom líder, o maior profeta, mas o ciclo acabou. Se eu e você desejamos seguir em frente,
para aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos entender que ciclos se encerram, sendo eles bons ou maus, eles se encerram. Não só se encerram, mas ciclos, quando se encerram, normalmente são marcados por dor. A dor acompanha o fim de um ciclo. A história e o texto que nós lemos está contando a história de Moisés, e ele morreu, e o texto diz que o povo pranteou, o povo chorou durante 30 dias, o fim daquele ciclo. Encerrar ciclos doem, mas eles encerram. Sabe o que acontece muitas vezes conosco? E porque muitas vezes nós não conseguimos experimentar aquilo que Deus tem para nós, porque nós estamos tentando ficar no mesmo ciclo, quando o ciclo já acabou. É como se o povo estivesse esperando Moisés ainda liderar o povo, quando Moisés morreu. Entende isso? Aquele povo, se fizesse isso, provavelmente ficaria paralisado. Assim como eu e você, muitas vezes estamos paralisados, porque nós não entendemos que os ciclos se encerram. E a gente fica preso, tentando viver no mesmo ciclo que já se encerrou. Se você hoje está aqui, você está entendendo que essa palavra é para você de alguma forma, e de que Deus está falando para você, siga em frente. Entenda que ciclos se encerram. E quando os ciclos se encerram, o fim de um ciclo, ele marca o início de um novo ciclo. É exatamente como as estações. Não tem um dia entre as estações que fala assim, gente, do dia 20 até o dia 30 são dias neutros. Não tem isso. Que dia que você está? Em que estação nós estamos? Não, nós estamos na estação neutra. Não é nem outono, nem inverno. Isso não existe. Ou você está no outono, ou você está no inverno. Quando acabar, o dia que acabar, tem o último dia do inverno. Na hora que terminou aquele dia, não tem neutro. Você entrou na primavera. O fim de um ciclo, de uma estação, marca o início da outra estação. Ciclos se encerram. Cutuca a pessoa que está do seu lado e fala assim, ó, ciclos se encerram. Se você cutucou de um lado, cutuca do outro lado e fala assim, olha, ciclos se encerram. A segunda coisa que a gente pode entender, se nós desejamos seguir em frente, é que Deus tem compromisso com a sua promessa a despeito do formato. Nós fizemos uma comparação sobre o antigo formato e o novo formato, falando de tecnologia. A despeito de qual seja o formato, Deus tem compromisso com a sua promessa. Deus tem compromisso com a sua promessa. Olha só o que diz Josué 1, o capítulo 1, versículo 2. Meu servo Moisés está morto. Acabou o ciclo. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. No versículo 6, tem o versículo 6 aqui, ó. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar aos seus antepassados. A despeito da transição, a despeito do ciclo ter se encerrado, a despeito de nós ainda precisarmos nos adaptar a esse novo formato, eu quero que você encha o seu coração de alegria e de fé, com a certeza de que Deus tem compromisso com a promessa dele, a despeito do formato mudar. Talvez você esteja desconfortável com a mudança do formato, mas isso não significa que Deus mudou aquilo que ele havia prometido. Moisés havia morrido, e Deus tinha feito uma promessa ao povo através de Moisés, e Moisés morreu. Às vezes nós achamos que quando um ciclo, quando um formato termina, também ali morre a promessa, mas não é porque o ciclo se encerrou que a promessa que Deus fez para você, a palavra que Ele derramou sobre a sua vida, se
encerrou também. Não, o formato pode ter mudado, mas Deus continua fiel à sua palavra e à sua promessa. Eu quero que você saia daqui nessa manhã crendo nisso. A despeito do formato ter mudado, Deus tem compromisso com aquilo que Ele prometeu. Deus tem compromisso com aquilo que Ele disse a meu respeito. Deus tem compromisso com a chamada que um dia Ele fez para mim. A despeito do formato mudar. A despeito do formato mudar. A terceira coisa que eu quero que a gente entenda sobre isso é que oposição nem sempre é sinal de direção errada. Então a gente está aqui, nesses passos até então, entendendo que os ciclos se encerram. Se nós queremos seguir em frente, os ciclos se encerram. Eu preciso deixar essa estação para entrar numa nova estação. É isso. Eu preciso entender que Deus tem compromisso com tudo aquilo que Ele prometeu algum dia para mim, mesmo que eu tenha mudado de estação, mesmo que o ciclo tenha se encerrado. Neste novo ciclo, Deus continua fiel à sua promessa, e isso precisa ser combustível para eu continuar seguindo em frente. E eu preciso entender que a oposição que provavelmente virá nem sempre é sinal de direção errada. Nós temos uma mania de achar que quando existe oposição, talvez Deus esteja falando para eu não fazer. Talvez Deus esteja falando para eu não ir. Isso também pode ser uma verdade. Às vezes, a oposição que se levanta a nós é uma maneira que Deus encontra de dizer assim: não siga. Às vezes é verdade, mas às vezes também não é verdade. Nós precisamos entender que Deus é previsível sobre o seu caráter, mas imprevisível sobre a sua ação. Horas Deus vai levantar oposição para a gente entender que é para parar, e horas Deus vai levantar oposição para que a gente entenda que precisa continuar caminhando, que nós precisamos superar essa oposição. Olha só o que diz Josué 1, do 3 ao 5. Eu darei a vocês todo lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés, desde o deserto do Neguebe ao sul, até os montes do Líbano ao norte, desde o rio Eufrates a leste, até o mar Mediterrâneo a oeste, incluindo toda a terra dos Hititas. Olha só que interessante até aqui. O texto que nós lemos agora aqui para cima fala assim: eu darei a vocês. Olha que fantástico. Imagina você recebendo essa palavra de Deus hoje, aqui. Pode seguir em frente. Vai lá. Eu darei a vocês. Eu estou com vocês. Eu garanto a vitória. Eu vou abençoar você. Eu vou salvar os seus filhos. Eu vou salvar a sua família. Vai lá. Vai lá. Só que, e aí ele começa a falar: eu vou dar para vocês onde vocês pisarem, o deserto, os montes do Líbano, o rio Eufrates, o Mediterrâneo, eu vou dar para vocês, pode ir lá, incluindo a terra dos Hititas. Mas espera aí, Deus estava dando a eles uma terra que já tinha gente. Ao mesmo tempo que Deus estava dando a terra, Deus estava falando assim: vocês vão precisar conquistar ela, eu garanto a vitória. Vocês vão ter oposição, mas ela é de vocês. Vá em frente. Conquiste a terra. E conquistar, neste contexto, significa: lute pela terra que eu dei a vocês. Eu já dei. Ela já é de vocês. Mas você vai precisar fazer alguma coisa. Você vai precisar guerrear com aqueles que estão lá. Porque eu já dei a terra a vocês. É necessário também nos posicionarmos para conquistar aquilo que Deus já nos deu. Porque às vezes a oposição vem para que eu e você nos mostremos corajosos o suficientes para enfrentar a luta que vem, para conquistar aquilo. Olha só o que diz Josué 12, 7 ao 8, só para você entender qual que era a luta que eles iam enfrentar. Josué 12, 7 e 8. Esta é a lista dos reis que Josué, os israelitas, derrotaram. Só para você já ter um spoiler de que eles venceram. Os israelitas derrotaram a oeste do rio Jordão,
desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alac, que sobe em direção a Seir. Josué deu a esta terra como propriedade às tribos de Israel e a repartiu entre elas. A terra abrangia a região montanhosa, as colinas do oeste, o vale do Jordão, as encostas dos montes, o deserto e o Neguebe. Nesta região viviam os hititas, que ele já falou lá no Josué 1, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Estes são os reis que Israel derrotou. Algumas oposições são do Senhor, são o Senhor que coloca no nosso caminho, para que quando a vitória chegar, a despeito da dificuldade, nós tenhamos certeza de que Ele cumpriu a promessa que Ele fez. Nem sempre oposição é sinal de que nós estamos na direção errada. Se você nesta manhã vai sair com a sua porção, desejando seguir em frente, você precisa entender que às vezes a oposição foi levantada pelo Senhor, para que eu e você nos mostremos fortes. Eles estavam no caminho certo, eles estavam debaixo de uma palavra e de uma promessa, mas existia oposição. O que Deus estava falando no meio de tudo isso é que, a despeito da oposição, eu darei vitória, porque eu sou fiel à minha Você precisa entender que a história que Deus escreve não é sobre o nosso protagonismo, não é sobre eu ou você sermos protagonistas, é sobre Ele continuar sendo o protagonista. Então algumas dificuldades e oposições se levantam e elas são impossíveis aos olhos humanos de serem superadas, mas elas são exatamente impossíveis de serem superadas aos olhos humanos, para que eu e você não tenhamos dúvida de que quando essa oposição cair, ou essa impossibilidade se tornar uma realidade, nós não tenhamos dúvida de que foi Deus quem realizou, o protagonista da história. E a última lição, talvez a mais conhecida do texto, é que se nós desejamos nesta manhã sair daqui, seguindo em frente para aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos ser fortes e corajosos. Não só que esse trecho que nós lemos diz essa mesma expressão 3 vezes. A primeira vez no Josué 1,6 diz: seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar aos seus antepassados. No 7 ele fala de novo: seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não desvie dela nem para um lado, nem para o outro lado. Assim você será bem sucedido em tudo o que fizer. E no versículo 9 ele fala de novo: esta é a minha ordem. Em algumas versões vão falar: não te mandei eu? Seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Quando nós olhamos para esse texto e nós pensamos pelo menos no seja forte, no ser forte, nós pensamos na força como a de um braço forte. O forte de vencer a luta, a força do impacto, sabe? Não sei quantos de vocês gostam, mas eu de vez em quando assisto lutas e gosto de praticar. Então a gente sempre pensa na força como a força do impacto, a força que derruba o outro lado. Mas quando nós olhamos para esse texto e você vai procurar qual é a origem, ou o que exatamente esse texto está querendo dizer no hebraico, a palavra forte é uma palavra ela é shazak. Pastor Lamartine, se eu estiver errado, depois você manda uma mensagem para corrigir a minha pronúncia. Mas que significa fortalecer, prevalecer, endurecer. Mas as definições que eu mais gosto e que eu acho que fazem muito sentido para o texto é ser firme, ficar firme, ser resoluto ou ser persistente. Não é sobre a força que derruba o outro lado, é sobre a força que te mantém de pé. Entende?
Então, quando Deus está falando com Josué aqui, seja forte, seja firme, seja persistente, seja resistente. Entre outras coisas, Deus está falando com Josué, seja resiliente. Porque se eu e você pensamos somente na força do impacto, e Deus está falando para ele ser forte, está falando assim, não se preocupa, sempre vai vir e você sempre vai dar o soco mais forte. É isso que está falando, a gente pensa. Mas quando você pensa em ser persistente, está falando assim, olha, tem horas que você vai levar o soco mais forte. E eu quero que a despeito disso, você se levante e se mantenha firme. A despeito de você ser impactado pela oposição, ou seja, pelo que for, levante-se, se mantenha firme, seja forte. A luta vai vir, se mantenha persistente. Horas você vai sentir vontade de desistir? Sim, mas levante-se, fique persistente. Tem horas que você vai se sentir no chão como um derrotado? Talvez sim, mas levante-se, seja persistente, seja forte. Seja persistente mesmo que você encontre dificuldades. Seja persistente mesmo que você encontre as muralhas. Seja persistente mesmo que você encontre gigantes. Seja persistente. Se você nesta manhã está recebendo a sua parte e vai sair daqui desejando seguir em frente, uma das palavras que o Senhor tem para você nessa manhã é: seja forte, seja persistente, a despeito da dificuldade, a despeito da muralha e a despeito do gigante, seja persistente. Só que o texto não termina aqui. Ele fala para ser forte, persistente, mas ele fala para ser corajoso. E o que corajoso significa? Também no hebraico, na minha pronúncia brasileira é amatz, que eu não sei se é isso. Mas entre muitas palavras que definem o que é ser corajoso, fala sobre ser audacioso. E aí eu fui pesquisar o que é ser audacioso. E uma das definições de ser audacioso é não ter medo da tarefa difícil. Olha só que sensacional isso. Não tenha medo da tarefa difícil. Entre outras palavras, Deus está falando para Josué assim: seja persistente e não tenha medo da tarefa difícil. Seja persistente e não tenha medo da tarefa difícil. A tarefa difícil vai surgir, mas não tenha medo. Não tenha medo da tarefa difícil. Josué foi o homem que conduziu o povo até a conclusão da promessa. Imagino eu, tem muitas histórias que talvez a Bíblia, talvez as entrelinhas que nós não temos na Bíblia. Mas imagina só, fora aquelas que a gente já conhece, todas as vezes em que Josué precisou ser forte, ser persistente e ser audacioso. Quantas vezes? Muitas vezes eu e você queremos experimentar o novo, nós queremos seguir em frente, mas nós estamos não sendo fortes, nós estamos sendo fracos. Fazendo paralelo com o forte que é ser persistente, como aqueles que se entregam na luta, como aqueles que se entregam para o embate. Na hora que o embate vem, ou toda vez que Deus fala, vai e siga, ou vai e faça, a gente fala, mas Senhor, mas vai ser difícil. Mas precisa fazer, não tem um jeito mais fácil de fazer? Sabe o que é engraçado? Eu lembrei agora, eu sempre dou exemplos da minha casa, da minha família, da minha mãe, do meu pai, porque é o que eu vivo. A minha filha, a Dandara, ela é uma menina extremamente criativa, muito criativa, muito. Então ela está sempre buscando alternativas de fazer as coisas de um outro jeito. Pessoas criativas sofrem um pouquinho com o tédio da repetição, né? De fazer igual, elas sofrem com isso. Então a Dandara é essa pessoa. Ela sofre por ter que fazer a mesma coisa do mesmo jeito todo dia. Isso para ela fica... Só que às vezes ela, para tentar fugir da tarefa difícil, ela fica tentando encontrar outras formas de fazer o mais fácil.
E aí tem coisas que são muito simples. A gente sempre, e pessoas criativas são pouco objetivas, né? Significa que normalmente elas têm pouco foco. Ela está aqui fazendo uma coisa, de repente ela pega a caneta, aí ela já olha a caneta, ela já está pensando, nossa, como é que foi feita essa caneta? Ela só tinha que assinar um documento. E ela já, né? É assim. E frequentemente, na hora que ela vai fazer alguma tarefa em casa, a Lana lá em casa, ela é completamente o oposto. A Lana, ela é muito objetiva. O que tem que fazer? Tem que fazer isso agora. Tem que fazer isso, então eu vou fazer agora. Não vou fazer depois, eu vou fazer agora. A Lana é essa pessoa. Então imagina esse conflito da Lana com a Dandara. A Dandara que está sempre tentando encontrar um jeito mais fácil de fazer, que seja mais tranquilo, e tal. E a Lana que fala, eu tenho que fazer agora, não interessa se vai ser difícil, se não vai ser, tem que fazer agora. Então se a Lana para lavar a louça, a Lana lava a louça em 15 minutos. Ela resolveu, já está limpo. A Dandara não. Para fugir da tarefa difícil, ela pega e ela olha o copo, ela tem que lavar, né? E aí ela começa, ela separa o copo. Aí ela separa o copo por tamanho, por níveis de sujeira. E aí vai os pratos, e ela separa os pratos por tamanho, o qual está mais sujo, o qual está menos sujo. Fugindo da tarefa difícil. Não é só lavar a louça. Não é só pegar a esponja e esfregar e depois enxaguar e colocar para secar ou secar. Não é. Por mais que seja chato, por mais que pareça difícil, a tarefa tem que ser cumprida. Muitas vezes a gente fala assim, mas muitas vezes eu e você estamos no mesmo lugar. A gente está fugindo da tarefa difícil. Deus está pedindo, Deus está mandando, Deus já deu a direção, Deus já deu a palavra, Deus já deu a promessa, a gente já entendeu que a despeito da oposição, Deus vai estar com a gente, aí é só ir, aí fica eu e você assim, mas Senhor, meu Deus, é a gente separando os copos por altura, eu já vou Senhor, já vou fazer, mas eu separo. Josué foi confrontado pelo Senhor, e ele recebeu uma ordem direta, falando, não tenha medo da tarefa difícil. Não tenha medo da tarefa difícil. Essa é uma palavra para nós nessa manhã. Não tenha medo da tarefa difícil. Talvez a terra que Deus deu a você, a sua família, em oração para a salvação que Deus já prometeu, mas eu e você precisamos nos comprometer com a tarefa difícil, que é a tarefa de dobrar o nosso joelho todos os dias pela nossa família e orar por eles. Talvez é a tarefa difícil de nos comprometer em ser bons exemplos para a nossa família, para que Deus venha e cumpra a promessa que Ele fez. Nós precisamos nos comprometer com a tarefa difícil, se nós queremos seguir em frente, porque a ordem para Josué aqui foi, seja forte e corajoso, seja persistente e não tenha medo da tarefa difícil. Quantos nessa manhã desejam seguir em frente? Seguir em frente em direção àquilo que Deus já separou para nós. Se nós fizermos um paralelo com a história, a terra Deus já havia prometido. A terra, ela já estava lá. Já era algo que Deus tinha para o povo. Mas eles iam precisar entender que os ciclos se encerram. Eles iam precisar entender que a despeito de mudar o formato, Deus continua fiel à sua promessa. De que nem sempre a oposição é sinal de direção errada, e de que nós precisamos ser fortes, persistentes e corajosos, não ter medo da tarefa difícil, para então experimentar e seguir em frente para aquilo que Deus já separou para nós. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Nós vamos orar e eu queria que você falasse com o Senhor. Eu sei que na minha humanidade existe uma incapacidade de tocar o seu coração como o Espírito Santo pode tocar. E eu sei que se você permitir nesta manhã, Deus vai falar com você e você vai sair daqui com um direcionamento completo para aquilo que você vai viver nos próximos dias. E eu quero orar por você nesse momento.
Senhor, nesse momento eu me uno aos meus irmãos em oração, ó Pai. Nós não só queremos, nós precisamos seguir em frente, Senhor. Então, mediante aquilo que foi ministrado, ó Pai, na Tua palavra, ó Pai, não é sobre as palavras que eu disse, mas aquilo que o Senhor ministrou no coração dos Teus filhos, ó Pai. Eu oro para que o Senhor complete esta obra, para que o Senhor revele a eles, ó Pai, aquilo que eu fui capaz de fazer, que o Senhor revele a eles através do Teu Santo Espírito, ó Pai, qual é o caminho, o que eles precisam nesta manhã, Senhor. Nós não queremos sair daqui nesta manhã, ó Pai, da mesma forma que nós entramos. Não, o Senhor nos trouxe aqui, foi o Senhor que preparou esse tempo, foi o Senhor que cuidou de cada detalhe, ó Pai, para que nós fôssemos abençoados pela Tua palavra, e então nós mudássemos a direção, nós pudéssemos seguir em frente, Senhor. Então, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor complete, ó Pai, a palavra, ó Pai, que o Senhor complete a obra no coração dos meus irmãos, que o Senhor continue falando com eles, ó Pai. É isso que eu te peço no nome de Jesus. Eu também queria nesse momento falar com você, você que nunca entregou a sua vida para Jesus, você que nunca fez uma oração de entrega, entregando: Senhor Jesus, eu quero que você controle a minha vida. Assim como eu vi através da palavra do pastor Diego que o Senhor controlou a história, a vida de Josué, que o Senhor controlou a vida de Moisés, eu quero a partir de hoje ter a vida controlada pelo Senhor. Eu quero entregar a minha vida, Senhor. Eu quero entregar a minha vida e eu quero viver o fim de um ciclo e o início de um novo ciclo. Eu quero viver o fim de um ciclo sem o Senhor para viver o início e um ciclo com o Senhor. Porque quando eu trago o Senhor para viver comigo, ou quando eu vivo a vida que Deus tem para mim, a despeito das estações, eu estou seguro. Pode vir o inverno, eu estou seguro. Pode vir o outono, eu estou seguro. Pode vir a primavera, o verão, eu estou seguro no Senhor. Talvez nessa manhã você deseja entregar a sua vida para Jesus. E eu queria saber se tem alguém aqui nessa manhã que deseja entregar a vida para Jesus. Se você estiver aqui, puder levantar sua mão para a gente poder te ver. Fala assim: eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu quero fazer essa oração de entrega nesta manhã. Se existe alguém aqui, nessa manhã, que deseja entregar a vida para Jesus, eu queria que você levantasse a sua mão no seu lugar, para nós orarmos juntos. Nós queremos juntos, nessa manhã, orar por você. Nós temos mais alguém? Nós já temos uma pessoa aqui. Temos mais alguém que deseja entregar a vida para Jesus? Senão eu queria convidar essa pessoa para vir aqui na frente, para nós orarmos por ela. Se alguém quiser acompanhar ela, fica à vontade. Glória a Deus. Eu queria que você que ficou no seu lugar, que se colocasse de pé no nome de Jesus, que você estendesse a mão para eles aqui. Nós vamos orar por eles. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos, nós temos mais uma garotinha chegando. Glória a Deus por isso. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque a sua semente foi lançada e o coração desses meus irmãos estavam abertos para receber essa semente. Eu oro, Senhor, para que o Senhor complete a obra na vida deles. Espírito Santo de Deus, revela a eles tudo aquilo que eles precisam, Senhor, para que eles vivam esse novo ciclo no Senhor, ó Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Eu queria que vocês repetissem comigo essa oração agora. Digam assim: Senhor Jesus, nesta manhã, eu entrego a minha vida a Ti. Eu declaro com a minha boca que o Senhor é o Senhor da minha vida. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Eu me entrego completamente a Ti. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor.
Vou pedir para vocês acompanharem o pessoal da consolidação, só porque eles vão fazer mais uma oração por vocês. Amém? Eu queria que nesse momento agora você louvasse ao Senhor por tudo aquilo que Ele falou com você e por tudo aquilo que Ele vai fazer na sua vida nos próximos dias. Quem aqui tem certeza de que Deus fará grandes coisas na sua vida nos próximos dias? Então receba essa palavra no nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos aqui receberam a sua porção nessa manhã? Você pode aplaudir ao Senhor. Louve a Ele neste lugar. Aleluia. Nós te louvamos, Senhor. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado. Que você saia daqui recebendo tudo aquilo e levando tudo aquilo que o Senhor falou conosco e com você nessa manhã. Amém? Estenda suas mãos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez. Como eu disse, completa a obra no coração dos teus filhos, no nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. E nós oramos, ó Pai, e pedimos que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra. Amém. Tenha um ótimo domingo, Deus abençoe você. E não sai daqui sem cumprimentar pelo menos umas 8 pessoas, amém?